O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. Como é e como se desenvolve a ideia de patrimônio? E dentro disso, como se trabalha a história de um dos blocos mais antigos do Carnaval do Brasil, o Zé Pereira dos Lacaios. Para dar conta desse e de outros temas, no dia de hoje temos Gabriela de Lima Gomes, que tem graduação em Comunicação Social pela FUMEC, mestre em Artes pela UFMG e atualmente faz o doutorado em Geografia também pela UFMG. A Gabriela é professora do Departamento de Museologia daqui da UFOP e eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso UFOP Entrevista de hoje. – 106,3. O seu bom gosto merece essa sintonia. Vida saudável. Alimente essa ideia. Para se alimentar de forma saudável não é preciso muito dinheiro. Frutas, verduras e legumes de época e próprios de sua região têm preços mais em conta. Seja criativo e procure substituir alimentos por outros do mesmo tipo que sejam mais baratos. Geralmente os supermercados dedicam um dia da semana para a promoção desses alimentos. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Apoio, Programa de Educação Tutorial, PET Nutrição, UFOP. Tráfico de pessoas. A vida humana não está à venda. Muitas garotas são convidadas a realizar um book para ingressar em uma agência de modelos. Se liga, esse pode ser o primeiro passo para o tráfico e exploração sexual de meninas. Falsas agências de modelo são muitas vezes atividades de fachada para o recrutamento do tráfico. Eles prometem tudo o que você sonha e retiram tudo o que você tem. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Polícia Federal. Você sabe o que é o Programa de Incentivo à Inovação? É um programa que visa transformar as pesquisas desenvolvidas nas universidades em produtos prontos para o mercado. Saiba mais sobre o programa. Visite www.nit.fop.br ou www.fop.br/Incultec. Você ouve Rádio FOP Educativa 106.3. Bom, Gabriela, antes de mais nada, muito obrigado pela tua presença nesse corre-corre do nosso professor, né? Essa vida meio árdua, né? Que a gente não para de trabalhar em momento algum na prática. E eu sei, apesar da minha graduação ser em História, depois eu fiz o mestrado e doutorado em Ciência Política, eu admito que na minha graduação eu não trabalhei muito, para ser sincero, eu não trabalhei em nada. Essa discussão sobre patrimônio, tudo isso, ainda que conhecesse e tivesse lida com vários colegas meus disso. Então, até como aprendizado mesmo, como é que funciona essa ideia de patrimônio? Como você trabalha isso na tese que você vem desenvolvendo e até nos cursos de extensão e nas disciplinas que você apresenta no curso de museologia? Mais uma vez, obrigado. A palavra é sua. Obrigada, Marcelo. Saudações aí a todos da Rádio FOP. Bom, contar um pouquinho sobre a minha história, a minha trajetória acadêmica. E aí eu acho que a partir disso a gente começa a entender como que eu me relaciono com a preservação do patrimônio, né? Eu sou formada em Comunicação Social, como você disse, e durante a minha graduação eu estava muito atenta ali no início dos anos 2000, muito atenta para a preservação dos documentos, das peças publicitárias que então eu produzia, dos programas de rádio, enfim, dos vídeos, né, da produção audiovisual, inclusive da produção gráfica também. Bom, aí diante daquela preocupação ali, eu sempre gravando, fazendo um arquivo em Word, por exemplo, gravando ali e em outro meio, assim, no meu computador e num disquete, né, na época era disquete. Então, assim, sempre... Sem citarmos datas aí, porque é sempre um problema. Ainda que a memória e o patrimônio tenham a ver com isso, mas não vamos aqui nos preocupar com certas relações de datas. Ok. Mas, assim, na verdade, eu estava meio que ligada para essa questão, assim, de duplicar
o arquivo que eu produzia, né? Bom, diante disso, a graduação em si, ela não contribuiu muito para minha vida profissional, assim. Mesmo porque eu meio que com um certo desencantamento ali do sistema publicitário, a forma de trabalho, os meios de trabalho. Nunca atuei profissionalmente, mas comecei a me dedicar, muito em função da graduação, com a fotografia. Então, trabalhei muitos anos como fotógrafa, com tratamento de imagem fotográfica para a Márcia Charnison, que é amiga e com quem eu trabalhei muito tempo, em Belo Horizonte. E de lá para cá, um dia na sala dela, assim, não conversando, eu tinha chegado antes, mas já estava no computador, dei uma digitada, uma busca no Google, assim, preservação fotográfica. Estava com essa palavra na minha cabeça, trabalhava com fotografia e, de uma certa forma, estava incomodada com aquilo que eu estava realizando, assim, havia realizado especificamente, mas aquele tratamento, alguma hora, me chamou a atenção. O que era? Ela fazia casamento, então ela fotografava casamento. Uhum. E aí teve um dia que a noiva tinha uma tia madrinha cadeirante. A tia madrinha cadeirante não chegou para o local de foto de família. Então, na ocasião, ela pediu para que imprimisse o álbum e que fizesse um tratamento ali, uma montagem, colocasse a tia no conjunto familiar, né? Bom, e aí aquilo ali eu fiz com uma certa facilidade, coloquei a tia, apareceu perfeito. E aí eu fiquei pensando, assim, olha, que eu acabei de alterar aqui um momento, né? Assim, né? Que eu acabei de fazer? Assim. E aí, a partir desse fato, eu me vi curiosa em relação às questões dessa preservação. Eu acho interessante, desculpe te interromper, mas é curioso, porque se você pensar no aspecto filosófico da coisa, quer dizer, a própria memória aí, você na prática colocou que a própria memória pode ser manipulada, né? Claro. Sem grandes problemas. Ainda que isso, em termos políticos, aconteceu em larguíssima escala, Claro. né? Em regimes como na época de Stalin, Claro. na antiga União Soviética e em outros países, era muito comum pessoas desaparecerem das fotos. Aí, no caso, era desaparecerem. Você fez uma aparecer. Exato. Né? Mas é curioso, é uma discussão, não é para o nosso programa aqui, mas é uma discussão interessante, na memória manipulada. Claro. Mas, por favor, continua a sua trajetória, que é interessante. A memória e os documentos, né? Na verdade, claro. Inclusive o documento fotográfico, ele é a visão de um fotógrafo, né? É o enquadramento de um fotógrafo, não necessariamente aquilo é dito como verdade. Bom, e aí, com essa busca, eu encontrei 2 lugares de referência. Eu logo me coloquei à disposição, que foi o CCPF, no Rio de Janeiro. O CCPF é o Centro de Conservação e Preservação Fotográfica da Funarte. Na ocasião, eles haviam passado por uma revitalização e reabertura do CCPF, lá no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Bom, peguei a minha mochilinha e fui para o Rio passar uma semana envolvida com esse pessoal. E na mesma busca, lá no Google, eu também achei a Escola de Belas Artes da UFMG. Tem um centro de conservação e de restauração, que é o SECOR, de bens móveis. Especificamente, no artigo que eu havia encontrado, dizia assim, a importância da fotografia para a documentação fotográfica de obra de arte. Bom, e aí com esses 2 lugares aí, com esses 2 focos, eu acabei encontrando a minha profissão, assim, o meu interesse profissional, né? E aí o que aconteceu? Eu fui então para a Escola de Belas Artes, pedi demissão para a Márcia Charnison, fui ser voluntária na Escola de Belas Artes, e passei como voluntariada lá cerca de, uns 9, 10 meses. No ano seguinte, eu prestei o concurso do mestrado, fui aprovada e comecei a tecer uma relação de amizade e proximidade com as fontes de preservação fotográfica no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e São Paulo. Mas naquela época o Rio estava bem mais forte do que São Paulo.
Belo Horizonte ainda não tem assim, nenhum centro dedicado à preservação fotográfica. A Escola de Belas Artes tem um trabalho sim, de preservação, mas ainda não é a nossa referência, né? É interessante, desculpe te interromper de novo, é um assunto que tem a ver com o que você está narrando, mas não tem a ver diretamente com essa questão da memória da fotografia. Que muitas das vezes, isso, eu estou me dirigindo aí ao nosso ouvinte aqui na rádio, e principalmente ao jovem, né? As pessoas acham que as carreiras elas são montadas de maneira quase matemática, né? Então eu farei tal coisa e depois farei tal coisa e assim minha vida caminhará por essa forma. E em nome, às vezes, desse modelo cartesiano de pensar, ela se priva de viver novas experiências e de buscar novos caminhos, né? E eu digo isso até porque eu citei agora a palavra cartesiano, e eu me recordo do discurso do método do Descartes, que é o que vai dar origem ao nome, à expressão cartesiana, onde ele fala, né, no discurso do método, logo no início, né, quando você vai pesquisar alguma coisa, faça aquilo que você gosta. É interessante, isso dito em 1600 e pouco, e pouca gente levou a sério até hoje, né? Quer dizer, e você é o contrário, você leva a sério, que você não se priva da experiência. Quer dizer, você está lá, começa na comunicação, vai lidar com a publicidade, há uma decepção, até aí é normal, porque todos nós podemos nos decepcionar em algum momento com a nossa carreira, mas não se priva da outra experiência, né? E aí vai parar na fotografia, e aí da fotografia, quer dizer, olha, você está, lógico, só botando o carro na frente dos bois, você vai parar na museologia mais à frente. É interessantíssimo isso, né? Pensar que isso vale, acho que como dizia o Mário de Andrade, a gente não serve de exemplo para ninguém, mas podemos servir como lição, né? Eu acho que é uma bela lição, quer dizer, para as pessoas não se privarem, né? Eu só estou aqui pensando alto, né, prestando atenção na tua narrativa, que eu acho que carnificação, a transformação em carne mesmo, dessa coisa, né, de não se privar, né? É interessante isso. Desculpa ter te cortado, mas Marcelo? É que eu fiquei pensando aqui, eu falei, interessante essa trajetória, né? Vamos bater papo. E é um bate-papo mesmo. Mas vamos lá, então você entrou no mestrado em arte da UFMG, e aí a Gabriela já tá deixando de ser uma comunicóloga e já tá virando outra coisa. Eu tô virando outra coisa. Bom, e aí, assim, o meu resquício, né, a minha marca da comunicação, sempre foram, então, a questão da imagem e a rádio. Né? O rádio sempre teve os meus estágios lá, Acertei no Dial, que era a rádio de Lourdes, a rádio como que chama, gente? A rádio lá em Belo Horizonte. Acertei no Dial, mas a rádio comunitária, Acertei no Dial, naquela época, 99, 2000, 2001, rádios comunitárias estavam a todo vapor, né? Bom, mas aí fui fazer, então, o meu mestrado com as fotografias das rainhas do rádio. E aí me coloco de novo na cidade do Rio de Janeiro, na emissora Rádio Nacional, buscando a coleção de fotografias que eles guardavam, então, desde então. E aí eu faço um percurso aí na dissertação sobre a história da rádio, do rádio, né, do radiodifusão, da radiodifusão na história da comunicação de massa do país, geral, assim. Pontua ali a importância da fotografia para aquela época ali, porque acabou que virava um cartão de visita, né? As rainhas do rádio, Emília Borba, por exemplo, ela distribuía nas rádios, nas emissoras, a sua fotografia e com uma certa dedicatória. Muitas vezes a dedicatória ela era feita no próprio negativo para haver várias ampliações. Então as fotografias já foram, né, assim, reproduzidas ali para facilitar a reprodução. Aí desculpe te cortar de novo, aí já caiu na minha área, então já falo até com mais tranquilidade, porque o nosso ouvinte não pode perder de vista que, primeiro, nós estamos falando de um período anterior à televisão, né? E mesmo com a televisão, que vai ser criada em 1950 em São Paulo e 51 no Rio de Janeiro, a popularização da televisão é só na década de 60, quer dizer, então, o que você está falando do rádio é a década de 40 ainda, pensando principalmente depois de 1940, quando a Rádio Nacional é estatizada, né? E segundo, eu acho que tem um dado interessantíssimo aí, quando você fala disso, né, das rainhas do rádio,
ou seja, Emilinha, Marlene, Dircinha, Linda Batista, aquela turma toda. Além dos cantores também, né? Francisco Alves, Orlando Silva, Mário Reis já tinha parado a carreira aí, mas depois veio o Calbi Peixoto, né? Aquela coisa toda, que envolve a construção da nacionalidade do país no governo Vargas, né? Quer dizer, isso também eu acho que é bem relevante. Eu estou curiosíssimo com essa tua pesquisa, com a tua dissertação, porque é um período riquíssimo. No caso da rádio, ela servir de instrumento de poder e nacionalidade para o governo Vargas. Quer dizer, então eu consigo transformar o Brasil num país via rádio, isso que aconteceu, né? E ao mesmo tempo vem essa preocupação da imagem, né? Isso é curioso, que aí de fato admito que eu nunca parei para pensar nesse aspecto. E você está falando aí, falei, pô, tem toda a razão. Quer dizer, não era só o áudio, né? Quer dizer, você também tem uma imagem que precisa ser criada e a fotografia, então, passa a ser chave. Nós não temos televisão, nem sonho internet. Quer dizer, tinha as revistas, né? Exato, então a revista do rádio, né? Acho que tinha uma na Radiolândia, eu não me lembro mais. Eu tinha umas coisas assim. Tinha a revista do rádio, Radiolândia. Tinha uma série de revistas. E tinha aquelas coisas loucas, né? Dos fãs no auditório da Rádio Nacional. Tem até histórias engraçadíssimas que são impublicáveis aqui, porque eu não posso falar. O do Miele, falecido Miele, que a Rádio Nacional do Rio, para quem não sabe, fica em frente ao Cais do Porto, né? Então, às vezes, os cantores iam se apresentar na rádio e aí os navios apitavam, né? E interferiam nas gravações. Mas isso é uma outra história, tem uma impublicável aqui. Fora do ar, eu prometo que eu te conto. Mas, por favor, Gabriela, eu já falei demais aqui, a entrevistada é você. Continua, por favor. Marcelo, tem uma do falecido, a gente tá só de falecido, né? Falecido Calbi Peixoto. Os ternos dele eram apenas alinhavados, né? Eu já ouvi isso. Pra quando as tietes ali, ele era completamente, quase que pegado à força ali, quando passava. Arrancava a manga e aí saía a manga inteira e, né, do blazer e tal. Bom, mas aí o que aconteceu? Em 2007 eu defendi essa dissertação que tratou, então, contou um pouquinho sobre a história do rádio, né, a importância da Rádio Nacional e a constituição de um acervo, né, que eu chamei de um acervo fotográfico estanque. Não é o acervo primário, né, de atenção de uma rádio, né? Desde quando fotografia é acervo de atenção em rádio, né? Eram as fitas, né, os poliésteres ali, os vinis, o som é muito mais importante numa rádio do que a imagem, né? E, no entanto, eu valorizei ali, eu levantei mesmo a bola da produção fotográfica da Rádio Nacional. Bom, aí essa coisa defendi essa dissertação em dezembro de 2007. E logo no ano seguinte, 2008, abri um concurso para professora substituta na área de fotografia para o curso de conservação e restauração da Escola de Belas Artes da UFMG, onde eu tive a sorte de passar. Então ali fiquei também 2 anos ministrando disciplinas de fotografia, preservação fotográfica, documentação fotográfica para o curso de conservação e restauro e também para os cursos de artes, né? Então, de artes visuais, teve comunicação social também, eu ministrei, disciplina, então fotografia em estúdio e tal. O que acabou potencializando assim, a minha vontade e o meu desejo pela fotografia, né? Não só a preservação fotográfica, mas a criação fotográfica também. Bom, finalizado o meu contrato de substituto em 2009, tudo muito engajadinho assim. Em 2010, início de 2010, saiu o edital da UFOP para professora de conservação, que era então o que eu tinha me especializado na Belas Artes durante o mestrado, conservação para o curso de museologia, né? E mais uma vez eu conquistei uma vaga né, assim, realizando aí o meu desejo pela academia, pelo ensino, né, por essa troca, essa relação de troca que existe
e de potência que a universidade nos oferece, né? E até mesmo de liberdade, né? Uhum. Aí... Não, é interessante, de novo, né? A tua trajetória toda, o seu objeto de pesquisa e o seu cotidiano caminham lado a lado, quer dizer, é impressionante isso. Isso realmente está me impressionando na tua trajetória, mas, por favor, falta ainda alguns minutos aqui no nosso bloco, termina essa história aí que está interessante. Vamos lá. Bom, e aí eu chego na UFOP Pode continuar, em 2004, em 2010. Isso. Chego na UFOP em 2010. Logo no ano seguinte, o currículo da museologia está passando por uma reformulação ali de disciplinas, e eu sugeri a inclusão de uma disciplina que me marca muito, que é a de documentação fotográfica e preservação digital. E aí é onde eu posso colocar um pouco ali, né, as questões que sempre me acompanharam durante essa trajetória acadêmica. Além das disciplinas de conservação e preservação de bens culturais. São duas, elas acontecem no Museu de Ciência e Técnica, e a gente tem feito um trabalho muito legal, que é de cuidado mesmo, de organização das reservas técnicas do Museu de Ciência e Técnica, assim como tratamento do acervo das reservas técnicas, identificação, organização. Então, o que a gente faz? A gente acompanha, a gente propõe, faz a seleção ali de objetos, e durante o semestre o discente faz uma busca ali, uma pesquisa sobre a história daqueles objetos, muitas vezes interessantíssimos ali, o acervo que a escola detém, e a gente propõe tratamentos de conservação, né? Lembrando que o que a gente faz em geral assim, é uma boa higienização, estabilização de algumas partes. Quando o equipamento, por exemplo, está com alguma parte frágil, fragilizada, a gente faz a estabilização, o acondicionamento e devolve para uma reserva técnica em melhores condições climáticas, por exemplo. Bom, e aí, nessa minha vinda, então sou de Belo Horizonte, me mudei para Ouro Preto, moro em Passagem Mariana. Logo em 2010, eu ocupei a cadeira do Conselho Municipal Compatri, que é o Conselho de Patrimônio. E durante 4 anos que eu tive o meu mandato dobrado, eu acompanhei as questões que marcam os moradores de Ouro Preto em relação ao patrimônio que detêm, né? E acaba que essa minha vivência, assim, essa minha experiência no Compatri, né, no Conselho, desencadeou essa minha ideia de tese, assim, ideia de doutorado, que seria então o entendimento das relações de pertencimento entre o sujeito e o patrimônio, né? Ainda aí mais a gente vai falar no segundo bloco, no próximo tem muita momento. Coisa, muita água para rolar debaixo dessa ponte aí. Pode deixar. Ô, Gabriela, a gente realmente está chegando no final do nosso primeiro momento aqui do programa, mas conforme disse, isso aí vai ter que ficar, porque ainda tem que falar do Zé Pereira, tem dos projetos de extensão, que não vai faltar assunto aqui para a gente tratar nos próximos minutos aqui daqui a pouco. Só lembrando para o nosso ouvinte que no dia de hoje a gente está entrevistando a Gabriela de Lima Gomes, que tem graduação em Comunicação Social, mestrado em Artes pela UFMG e atualmente faz o doutorado em Geografia também pela UFMG e é professora do Departamento de Museologia da Universidade Federal de Ouro Preto. Lembrando que o nosso programa tem a produção do Danilo Nonato, Gabriela Pinheiro e Marina Lopes e a apresentação é minha, Antônio Marcelo Jackson. Vamos fazer uma interrupção aqui de rapidinha, daqui a pouco a gente está voltando com o nosso UFOP Entrevista de hoje. É só um minuto. Por que a cor da minha pele faz alguma diferença nas minhas oportunidades? Racismo, preconceito e discriminação em geral é uma burrice coletiva sem explicação. Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união? A emoção e o conhecimento andam juntos. O armário mofou? A roupa manchou? Seu retrato apagou? Ameaça! O livro da vovó foi comido pela traça. Não se preocupe, meu irmão, agora você tem quem pense na conservação. Para aprender
Copoli é farmacêutica e cuida de um grande acervo fotográfico da família. Apesar de não ser especialista no assunto, ela toma alguns cuidados importantes no manuseio e na guarda desse material. As fotografias, elas ficam todas muito bem guardadas, embaladas assim no melhor que eu consigo com o meu conhecimento. Eu não sou uma especialista nisso, mas elas ficam guardadas da luz e separadas com um papel fino, por medo de perder mesmo essa parte importantíssima da história. As fotos que estão expostas aqui em casa, todas estão expostas porque elas têm cópias guardadas, e tem algumas que eu já até escaneei para ver se eu consigo fazer uma reimpressão para poder mostrar mais, para não ter que deixar tão guardado e com tanto cuidado, para poder mostrar melhor para as pessoas. A voz da ciência. O Centro de Conservação e Preservação Fotográfica da Funarte adverte que as principais causas de degradação dos materiais fotográficos são o calor e a umidade. Também provocam danos os restos químicos de processamento, os poluentes ambientais, o mofo, as colas ácidas, o manuseio e o arquivamento incorreto das fotografias. Então Daphne está correta em proteger os originais da luz e do calor. No entanto, ela deve tomar cuidado com o lugar e a forma de armazenar esses originais, pois sua guarda inadequada pode causar grandes e variadas degradações. É fundamental também que o lugar esteja sempre limpo e protegido de luz. Conservação no Ar, um programa sobre conservação de bens culturais, um resultado do programa Proativa da Universidade Federal de Ouro Preto. Produção, professora Gabriela de Lima Gomes e Dalva Rejane dos Reis Pereira. Orientação e apresentação, professora Gabriela de Lima Gomes. Energia elétrica. Fique ligado. O mau uso da energia elétrica pode causar acidentes. Não faça gambiarras. Instalações elétricas provisórias ou precárias podem provocar choques elétricos e incêndios. Instalações elétricas devem ser executadas sempre por pessoas com conhecimentos técnicos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Você está na Rádio FOP Educativa, 106,3 FM. Na internet www.fop.br. O FOP Educativa. Informação e cultura ao seu alcance. Estamos de volta com o nosso UFOP Entrevista de hoje com Gabriela de Lima Gomes, graduada em Comunicação pela FUMEC, mestrado em Artes pela UFMG e faz o doutorado em Geografia também pela UFMG, além de ser professora aqui da Museologia da UFOP. Ô Gabriela, no final do primeiro bloco você começou a falar que realmente é interessante entender a tua relação com a pesquisa, é só mesmo entendendo a tua trajetória profissional. Isso você já me convenceu, não precisa nem tentar argumentar de novo. E aí agora eu que estou precisando mesmo entender esse doutorado em geografia e mais do que isso, conforme você disse no final do primeiro bloco, dessa relação do ouropretano com o patrimônio que você começou a perceber. Explica, por favor, pra gente esse negócio. Marcelo, então vamos lá. Diante do exposto ali no conselho, né? São diversas situações de registro de patrimônio material, desde a liberação de extração de minério em Minas, aqui no entorno da sede, né, de Ouro Preto e tal. Eu comecei a perceber, assim, como que os moradores aqui da cidade é que relacionam, de fato, com essas questões patrimoniais, né, que a gente pode entender também, que são questões patrimoniais muitas vezes impostas, né? É patrimônio ali, ele também é para quem? Né? Ele serve a quem? Então comecei a tentar encontrar o meu lugar para desenvolver a tese. Eu estava certa que não seria mais nas artes, porque eu já não mais não que eu não mais me interessava, mas eu já não mais não gostaria de tratar tecnicamente sobre o tratamento de preservação de um bem material. Não era isso. O meu interesse era muito mais em relação a questão de sentimento, de pertencimento, de apropriação.
dos sujeitos em relação ao patrimônio, entendendo que só assim o patrimônio ele é preservado. Se você reconhece ali que aquilo ali lhe pertence, que aquilo ali também é seu, que aquilo ali é importante, certamente você tem uma capacidade maior ali de cuidado. E aí, a literatura geográfica, assim, ela é encantadora, né? Assim, ler geografia é algo que nos traz um certo encantamento. E na ocasião eu tive a oportunidade de ler um livro que chama Henri Dardel. Estou aqui tentando lembrar o nome do livro. Não tem problema. Mas esqueci. Mas aí o cara dizia, assim, que é exatamente isso, assim, são as descrições, além dele, assim, por exemplo, os naturalistas, são as descrições. Acaba que você cria uma visualidade ali, uma imagem de um lugar que está sendo descoberto ou diagnosticado, né? Então tem uma leitura que me encanta, assim, que me prende. Aí eu comecei a pensar na geografia como uma possibilidade, assim, geografia lida com o espaço, com o meio e com o homem que ocupa esse meio, né? Já é sempre uma paisagem já ocupada, um lugar, um ambiente já ocupado pelo homem, né? E aí eu fui lá no programa de pós-graduação da geografia da UFMG, o lugar mais próximo, ver se tinha, o que ele propõe ali, o que o programa tem que poderia me oferecer, assim. Bom, e aí tem uma linha que é a organização de espaço. Nessa linha de organização de espaço eu me encantei ali com o currículo do Zé Antônio de Deus, que é o meu atual, né, sempre foi o meu orientador, onde ele trabalha a questão da percepção ambiental, prioritariamente. E ele me apresentou um sino americano, já um senhorzinho chinês, mas sediado nos Estados Unidos há muito tempo, que é o Yifu Tuan. E o Yifu Tuan, ele tem um livro traduzido aqui no Brasil que chama Topofilia, que é o amor pelo lugar. E aí, assim, por conta desse livro, por conta dessa indicação, eu comecei a tentar compreender quais são as relações de topofilia e topofóbicas dos sujeitos em uma cidade patrimonial. Faz o sujeito amar algum lugar e faz odiar ou ter medo de algum lugar. Exatamente. Né? Então, assim, é esse o mote, a tese está em construção, né? Estou me preparando para a qualificação, mas é uma tese que eu ainda não tenho resultados, assim, ela ainda não caminhou. O que eu tenho são as pegadas já, eu já tenho alguns indícios ali, já visualizei algumas possibilidades e tal. Desculpe te interromper, mas você está falando aí, eu me lembrei de duas coisas que são separadas em termos de assunto, mas que tem a ver, não sei se de forma direta, mas talvez tangencie um pouco essas tuas preocupações. A primeira, eu me lembro de um depoimento de uma pessoa, não vou aqui dizer qual, mas que mora no Centro Histórico de Ouro Preto, e eu confesso, essa fala dessa pessoa me assustou na época, quando ela disse o seguinte, que ela não recebia, ela tinha que ter todas as obrigações de cuidar da sua residência, né? E no Centro Histórico, então, até a bica da pia tinha uma discussão com o IFAM, até aí ela aceitava, mas o problema é que ela não recebia apoio algum, né, para isso. Inclusive, ela pagava IPTU normalmente, né? Coisa que em outros lugares, pelo menos o IPTU, ela seria isenta, né? Eu falei, estranho isso, né? Quer dizer, aí porque tem um pouco a ver com essa discussão sua do pertencimento, né? Quer dizer, até que ponto, e eu acho que isso ficava claro na fala dela, ela morava numa casa, mas uma casa que não me pertence. Apesar de eu ser a proprietária da casa, o que dizia essa senhora para mim. Isso é real, né? É uma coisa que eu acho que é uma discussão muito séria aqui em Ouro Preto, né? Como a preservação acontece e muitas das vezes atropelando mesmo um próprio morador, que causa um transtorno tremendo. Que, aliás, é uma outra discussão que os moradores da cidade, você, é claro, já conhece, do 21 de abril, né? Esse então, é quando a cidade deixa de pertencer aos moradores. Então, aí é uma discussão absurda, né? E eu concordo plenamente também com os moradores, que realmente é uma coisa que não tem pé nem cabeça, né? E uma segunda discussão que tem um pouco a ver com a questão da imagem é que eu entrevistei aqui há algum tempo o Eduardo Tropia, né? Desculpe, sempre erro na pronúncia. E ele contando da história da família dele, que é ligada ao cinema daqui, de Minas Gerais, e da fotografia e tal,
E é interessante, e ele também falando, e eu cobrava isso dele. Falei, poxa, cara, você tem um acervo, tem uma história maravilhosa. Acho que ou você ou alguém tinha que contar isso, né? Organizar esse material. Porque também envolvendo a questão de uma memória, né? E é interessante porque no caso do Trópia, ele é fotógrafo, né? E aí o que eu acho, ele até está com uma exposição agora lá no espaço da FIENG ali. E só que ao mesmo tempo eu falava dele, você é fotógrafo, mas você não está cuidando dessa memória, né? E você tem toda ela na mão, né? Porque o acervo está guardado com a família dele, com ele, né? Mas enfim, isso é uma discussão que eu acho que é interessantíssima mesmo, lógico. Torço para que você desenvolva muito bem o teu doutorado nisso, e acho que o lugar é esse, é Ouro Preto, tá? Para você discutir essa relação, eu não desconheço um outro lugar que tenha um problema tão grande quanto esse, uma tensão, né? Tão grande. Mas aí, Gabriela, e nisso como é que entra o Zé Pereira dos Lacaios? Como é que entrou esse bloco no teu trabalho? Bom, o Zé Pereira é uma contingência, assim. O meu interesse pelo Zé Pereira, ele antecede até mesmo o doutorado, né? Em 2013, eu, na ocasião, estava como chefe do departamento do curso de museologia. E aí a gente tem a prática de fazer todo o início de semestre as boas-vindas, né? Aquela aula inaugural ali. E numa ocasião, na minha primeira ocasião ali de organizadora da aula inaugural, eu convidei a professora de folclore Deolinda, moradora aqui da Ouropretana, moradora da cidade, aposentada em Belo Horizonte, deu aula há muitos anos e tal, e comecei a conversar com a Deolinda, e ela me falou assim, olha, tem um negócio muito legal e tal, você já viu o Zé Pereira? Não, já vi na rua e tal, passava, nós estamos precisando disso e tal, sempre com muita dificuldade. Ele falou, vou começar então a fazer uns projetos, né? Bacana isso. Vou então tentar fazer, eu tenho recurso aqui, vou tentar fazer projeto. Aí conheci o seu colega Salvador, lá do SEAD, né? Salvador Gentil. Sim, colega colega nosso aqui. Salvador foi presidente muito tempo lá do Zé Pereira. Bom, e aí tentei por 2 vezes o PROEXT, que é um programa para ações de extensão que o Ministério a universidade encaminha o projeto e o Ministério da Educação dá um recurso. Mas não fui contemplada, nem em 2013, nem em 2014, fui ser contemplada no Mais Cultura nas Universidades, que foi outro edital, em 2015. E aí, assim, em função disso, eu entendi que o Zé Pereira, ele pode ser ali um contador de história, né? Para essas questões relacionadas à preservação dos bens culturais da cidade, né? E também em relação às questões sobre pertencimento, né? Como que os sujeitos pertencem aí ao patrimônio instalado na cidade. Bom, e aí o que nós temos aqui em relação ao Zé Pereira? Nós temos um programa, que é um programa de extensão, que tem recurso, então, do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação, MINC-MEC, que a gente deu o nome de Residência do Zé Pereira, a história do Clube dos Lacaios contada por sua gente. E o que é isso? Assim, o que a gente quer? A gente quer a gente quer, primeiro, criar um arquivo documental, né? Então, assim, hoje, os mantenedores do Zé Pereira, por exemplo, tem o seu Roque, o Roque Mulher Véia, ele é um senhor de 80 anos. Ele é o Cariá é o capeta
mais antigo do bloco. Então, assim, a gente quer ter foto dele, a gente quer depoimento gravado, né? É trabalhar com história oral. Aí, exatamente. Então, o que a gente está criando? Aí tem duas propostas, né? Que é uma proposta de documentação e uma proposta de conservação. E isso, assim, para de fato a gente registrar essa potência que é o Bloco de Carnaval Zé Pereira do Clube dos Lacaios, que aí sim, assim, é um momento onde eu vejo o ouropretano se apropriar do fio da cabeça, do cabelo da cabeça até a unha do pé, de um acontecimento na cidade, assim. E a alegria como os sujeitos ali se relacionam e acompanham, e pai com menino no pescoço, carregando, e criança correndo atrás dos bonecos e tal. Então, o Zé Pereira é um evento na cidade, é um fenômeno na cidade de Ouro Preto, que sempre me chamou muito a atenção, assim. Até então, assim, o Zé Pereira tem um reconhecimento ali, mas, por exemplo, ele não é registrado como patrimônio imaterial, também não sei como estranho, porque o bandalheiro é essa, eu não estou enganado. Não sei te afirmar, mas o Zé Pereira não é. O Zé Pereira é um bloco resistente, assim, como um bom bloco de carnaval, ele se mantém resistente aí, ano que vem ele vai completar 150 anos. Pois é o bloco mais antigo do país. Tudo indica que sim. É uma coisa. Não, porque é o mais antigo, pelo menos em atividade. Quer dizer, se existiu. Até mesmo pelo estudo que eu tô com um programa agora sobre o samba, né? Uhum. E aí eu obrigatoriamente tive que passar na pesquisa e até nos programas sobre alguma coisa de festas populares, do Carnaval do Rio de Janeiro. Uhum. E eu cito o Zé Pereira. Claro. Né? Obrigatoriamente tem que citar. E é curioso quando você fala isso, e novamente desculpe essa intromissão que eu estou fazendo na tua entrevista, é que quando você fala carnaval, a antropologia vai sempre dizer o seguinte: o carnaval é o momento de você romper com as regras, né? Onde o escravo vira rei, né? Para facilitar o entendimento. E quando você cria o bloco de carnaval, e o Zé Pereira é um excepcional exemplo nesse sentido, você está trabalhando a ideia de ruptura, mas ao mesmo tempo está organizando de novo, né? Claro. Quer dizer, então você rompe com a sociedade estabelecida, porém, ao romper, você cria uma nova forma de organização. O que é um paradoxo, né? Porque se a ideia era romper, então por que organizou de novo, né? Então isso é um dado, no mínimo, curioso. Agora, de qualquer maneira, ao fazer isso, então você representa muito da sociedade que você está... aonde esse bloco existe, né? Acho que daí a tua fala, e aí também eu compreendo perfeitamente, quando o ouropretano se apropria do Zé Pereira, né? Ele se sente ali como que representado no Zé Pereira, né? Talvez até muito mais do que com o prédio histórico, né? Isso aí, essa é a comparação inevitável, né? Então, e por isso, então, estudar o Zé Pereira, você está estudando a história de Ouro Preto. Uma história social da cidade de Ouro Preto, né? Então é interessantíssimo esse tema, isso é uma coisa que me agrada demais. A própria Deolinda, eu já tive chance de entrevistar aqui no programa FOP Entrevista, é uma pessoa também extraordinária, incrível, o material que ela tem, incrível mesmo, né? Mas, por favor, continua falando aí, porque você já fez, acho que, cursos de extensão. Na verdade, eu registrei como curso de extensão, que está em curso, né? Essas atividades que foram propostas no edital Mais Cultura, que é mesmo potencializar a casa do Zé Pereira, né? Fazer com que a sede do Clube dos Lacaios, a sede do Zé Pereira, seja um lugar de troca, entendendo a residência assim, como um lugar não só de morada, mas um lugar de experimentação. Bom, e aí o que nós estamos o projeto começou, então, efetivamente, em abril desse ano, né, de 2016. Nós já realizamos 2 exposições, uma na Casa dos Contos e a outra acabou agora no Festival de Inverno, no Centro de Convenções. Nós demos o nome da exposição de Retratos e Paisagens do Zé Pereira e fizemos uma coisa que eu tenho muita alegria por ter feito, que é assim, a nossa curadoria, ela é prioritariamente de artistas sediados em Ouro Preto. Então, assim, reunimos, né, cerca de 15 artistas que moram em Ouro Preto e que, de alguma forma, retrataram o Zé Pereira em seus trabalhos. O Zé Pereira, então, ele aparece muitas vezes como retrato mesmo, num plano mais fechado, e muitas vezes e aí quando eu digo o Zé Pereira são todos os elementos, né, os cariás, a baiana,
o Catitão, o Benedito, o Tiradentes, todas aquelas figuras do Zé Pereira, eles aparecem inseridos dentro da paisagem ouropretana. Então, por isso do título, Retratos e Paisagens do Zé Pereira. E outro dia eu soube, por um dos artistas, assim, que aí eles estão super... colaboração é intensa, assim, e eu sou muito agradecida por todos eles, assim, eles dizendo assim, ô Gabriela, é a primeira vez que o povo aqui nos dá essa oportunidade de expor nosso trabalho nos museus, em lugares de destaque, né? Vamos combinar que a Casa dos Contos é um lugar de destaque na cidade de Ouro Preto. Sim, sem né? dúvida. O Festival de Inverno é outro lugar de destaque. É a primeira vez que a gente sai dos nossos ateliês particulares para ocupar as galerias da cidade. Eu falei, eu fico muito, muito feliz e honrada aí com essa disponibilidade, possibilidade e mesmo assim, troca, né? Porque aí acaba que acontece uma sinergia, uma coisa linda e a coisa está fluindo super bem. Não, e aí é engraçado, porque essa tua atitude, não sei se consciente ou inconscientemente, Gabriela, cria um outro problema, ou melhor, enfrenta um outro problema que eu também percebo há muito tempo e que você já deve ter percebido, que é essa ausência de pertencimento da própria UFOP em relação à sociedade ouropretana e desses próprios espaços, né? Você citou o Museu da Casa dos Contos e tal, também por essa mesma sociedade. Quer dizer, então isso de fato, essa fala desses artistas, eu entendo como absurdamente sincera e também dolorosa, porque, poxa vida, a universidade não entende isso, quer dizer, eu espero, com toda franqueza, que essa tua atitude seja a primeira de várias. Não só da Gabriela, que eu tenho certeza que a Gabriela vai fazer isso direto, como já faz, né, há algum tempo, mas que outros professores façam isso também. Porque senão o FOP não pertence à sociedade. Ela está aqui, né? Ela inclusive, ela expulsa né, o morador, né? Isso é um negócio muito sério para minha cabeça, né? Por favor, não tem a ver com a tua pesquisa, mas é um problemaço, tá? Não há pertencimento na universidade. Mas ao mesmo tempo também eu vejo que assim, é uma situação difícil, ela é delicada, mas também nunca é tarde para ser revista, né? Claro, revisitada, com toda certeza. assim. E eu acho que em tempos atuais, assim, olha, sozinho não dá mais para caminhar, né? Assim, ou a gente passa a compartilhar os nossos espaços públicos, e aí, assim, o que os sujeitos precisam entender que a universidade é pública, a Casa dos Contos é pública, o Museu da Inconfidência é público, eles passam... A Praça Tiradentes é pública, né? Assim, né? Então, assim, ou a gente passa a ocupar esses lugares, que é outra palavra forte aí nos nossos tempos, senão a gente vai permanecer preso, isolado, né? Inseguro e tal. Então, eu acho que, assim, na verdade, a minha frente, assim, a minha atuação, eu acredito, é exatamente nisso, assim, na ocupação mesmo e nas relações, e principalmente nas relações de resistência, assim, né? Assim, vamos resistir. Né? Sinceramente, Gabriela, eu torço de verdade por essa tua tese, pelo sucesso dela, porque por tudo que você falou e por tudo que eu sei, ela é mais do que uma tese de doutorado. Quer dizer, ela pode se transformar em algo muito maior do que isso, né? Não que a ideia de uma tese já seja pouca coisa. Não, eu sei muito bem, eu já fiz isso há muito tempo e sei o trabalho que é. Mas nesse caso específico, e até pelos problemas que eu vejo na cidade, eu acho que, nossa, eu torço demais, então, para que o sucesso seja absoluto, porque tem que ser. Obrigada, Marcelo. Tem que ser mesmo, porque eu acho que o teu trabalho realmente é de uma dignidade incrível. E, infelizmente, nosso tempo acabou. Ah, gente! Acabou mesmo. 50 minutos aqui estamos batendo papo, né? É que, às vezes, as pessoas chegam aqui e falam, nossa, mas 50 minutos? É pouco. Já vê que é pouco. Acabou que o tempo acaba e a gente não conversou nem a metade do que a gente queria. Obrigadíssimo pela tua presença. Obrigada, Marcelo. Quero, assim, aproveitar, agradecer o convite, toda a equipe da rádio, e dizer também que eu sou uma admiradora desse meio de comunicação, da falação aqui, nossa, né? Tenho orgulho da Rádio Nacional e da Rádio FOP, e um jabazinho sobre as conservações de patrimônio. Em 2012, se eu não me engano,
eu fiz uma pequena coletânea de programas de rádio aqui para a Rádio FOP, que é Conservação no Ar, um programa de rádio sobre conservação de bens culturais. Então, ouvinte, se liga aí que dicas sobre conservação tá no ar da Rádio FOP. E que você poderá voltar a fazer de novo, então, com sim, toda com certeza. Com certeza. Bom, obrigado, Gabriela. A gente teve no dia de hoje Gabriela de Lima Gomes, graduada em Comunicação Social pela FUMEC, mestrada em Artes pela UFMG e faz o doutorado em Geografia também pela UFMG, além de ser professora aqui da Museologia da UFOP. Lembrando que o nosso programa tem a produção do Danilo Nonato, Gabriela Pinheiro e Marina Lopes, a sonoplastia do Cimei Godeirinho e a apresentação é minha, Antônio Marcelo Jackson. Obrigado a todos por mais um FOP Entrevista e até o nosso próximo programa. Um grande abraço. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organizam os transportes? O FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson.